Muito bem. Então, mais uma vez, né, a ideia da definição é dentro de um contexto, né, ela é determinar os limites, né, de um termo ou de uma frase, né, ou de um argumento completo. Normalmente são de termos. Né? Você insere os termos, você, sei lá, você vai montar um RPG, por exemplo. Então você define os personagens, né? Você define os poderes, né? Aí você define quem é o orador, né? Muitas vezes o orador já está definido e parte para a imaginação, né? Mais ou menos por aí. Eu dei esse exemplo em paralelo, porque as teorias funcionam dessa forma, né? Você define os elementos que serão usados ali na teoria, define as regras de como é que eles se relacionam e começa a construir a teoria, né? Colocando informações que são relativamente óbvias, né? Outras informações não são tão óbvias, é necessário que você explique melhor, né? O porquê daquilo, né? Que aí entra a ideia de teorema e tal. Então, aí já é mais a fundo, mas aí as definições básicas, né? Na verdade, as informações básicas, né? Elas vêm através da definição, né? Os objetos ali que são inseridos. Então, a gente vai falar dos 5 propósitos, né? O primeiro propósito é para aumentar o vocabulário. Então, eu vou fazer a leitura aqui do que esse texto eu escrevi e vou expor ele aqui. É muito comum aprender a usar um instrumento baseando-se só na observação e imitação, né? Isso aí é 2 passos que são naturais, inclusive, né? Tá na nossa genética. Então, isso pode ocorrer quando você observa seus pais dirigirem um automóvel, né, ou sua mãe cozinhando, ou seu pai cozinhando, né, enfim, ou seu irmão cozinhando, entre outras coisas. Né. É mais ou menos assim que a gente, né, o professor dando aula de matemática, por exemplo, a gente observa o que ele faz, né, assim, se a gente realmente quer aprender a fundo, e lê o exemplo, né, vê se é semelhante ao que ele fez e tenta resolver os exercícios, né, tudo copiando a maneira como foi feita. Essa é a ideia. Então, essa questão da direção, né, no caso, quando alguém quer dirigir um automóvel, por exemplo, aí eu vou inserir alguns fatores, né, por exemplo, o aumento do número de carros. Né, se a gente observar em relação às décadas, é muito diferente a quantidade de carros na cidade. Né? Então, há 10 anos atrás tinha menos carros, hoje tem mais. Né? Há 20 anos atrás tinha muito menos, há 30 anos, muito menos. Né? É tanto que na cidade não tinha túneis, não tinha viadutos, porque não era necessário. Né? Inclusive, tinha poucos sinais. A bebida também é aliada à direção, entre outros fatores, né, causadores de um número significativo de acidentes, a ponto de se comparar um automóvel a uma arma. Né? Então, faz com que isso faz com que apareçam, né, cursos, né, que é essa questão já que o trânsito não é mais tão simples, né, você vai no interior, assim, dependendo do interior, o que você mais observa é moto, né, assim, rodando para cima e para baixo. Muitas vezes o interior ele não tem muitas pessoas ali, então não é necessário assim que se faça um curso de direção, né? Muitas pessoas aprendem ali, assim, aprendem e se utilizam. Mas em cidades grandes, né, a coisa é mais complicada, assim, dirigir é mais complicado. Você tem 5 mãos aqui, a gente tem 3, né? Ampliamos as marginais, mas tem cidades que não tem, é só 5 mãos, quer dizer, é mais complicado. Então, isso faz com que aumente a quantidade de recursos, né, para
controle maior do trânsito, né? E diminuir a quantidade de acidentes. Com a linguagem, isso é comum também, né? Isso acontece, né? Existem pessoas que estão fazendo pesquisas. E a partir do momento que se faz pesquisas, aparecem termos novos, né? Ou você observa que é necessário que se crie ali um novo termo para especificar uma área específica que você está estudando, ou então é um termo que é usado em outra língua, né? Então, aqui eu escrevi, né? A linguagem tem comportamento semelhante ao que foi descrito aí em relação ao trânsito, né? Uma vez que uma nova teoria pode apresentar novas palavras, muitas vezes aportuguesadas de outras línguas, né? Que são as palavras que não têm significado. Inclusive, tem muitas palavras que nós usamos da própria origem, né? Do próprio país de origem. A gente nem adaptou as palavras. Então, dessa forma, a definição ela delimita a aplicação e o sentido dessas novas palavras, além de ampliar o vocabulário, né? Porque você tem ali um conjunto de palavras que você pode usar. Quando você cria mais uma, então o vocabulário aumentou, né? Um exemplo, né, que é bem específico esse exemplo, mas é você dizer o seguinte, né? Uma estatística que não depende de parâmetro é chamado de ancilar. Então, a origem desse termo, ela vem do inglês, né, que é o ancillary, e ela não tem tradução. Então, a gente adaptou, né, esse ancilar, não existe tradução na língua portuguesa, né? É um termo derivado do ancillary. Então, né, é um termo a mais que tem na nossa língua, né? Eu sei que esse termo é específico, né? Isso aí é para quem é estudante da área, mas é só para comentar a ampliação das palavras que nós podemos usar. Segundo propósito, né, da definição, para eliminar a ambiguidade. Então, essas ambiguidades que eu comentei pouco antes, né, da gente gravar essa aula, quando a gente define, aí a gente elimina, né, aí já fica mais tranquilo essa questão. Ah, agora eu estou entendendo o que ele quis dizer. Então, aproveitando um pouco do texto anterior, né, do contexto anterior, uma possibilidade que não se descarta é que a nova modalidade, né, pode ser uma nova teoria, possa pegar termos já conhecidos com outro significado. E isso é muito comum, né? Sei lá, surge um novo esporte aí, né? Uma mistura aí de dois ou três, onde você usa algo semelhante a uma pá que se usa em obras de construção. Então, se não for definido o nome daquele objeto, a gente chama de pá mesmo, né? Quer dizer, a gente aproveita um termo já existente na aplicação da construção civil, né? Ou, sei lá, de uma ferramenta relativamente doméstica, né? Não é muito difícil, assim, você encontrar pessoas que tenham em sua própria casa, né? Com isso, quando a gente usa a, o termo, dependendo do contexto, né, pode ser que ele se torne ambíguo, pode ser que você, né, não dê para distinguir aí qual é o sentido que você está querendo falar. Então, isso pode causar uma ambiguidade no significado, né, ou no entendimento. Isso quando a pessoa vai interpretar, né? Dessa forma, através da definição, a intenção é retirar essa ambiguidade, né, respectiva quando se determina o que significa, né, um determinado termo em cada contexto. Então, esse é o segundo propósito da definição, né? É acabar com as ambiguidades. E muitas vezes tem que ter cuidado, assim,
no contexto que você está vendo. Então, ok. Vamos agora para o terceiro, né? O terceiro propósito é aclarar o significado. Então, de propósito, eu já botei a palavra aclarar, que a gente usa muitos derivados dela, mas não ela. Então, o que é aclarar? Para a gente, o aclarar significa tornar mais claro. Ou seja, eu acabei de definir o que essa palavra significa. Aclarar não é ser claro de entendível, não é claro de tornar uma coisa mais próxima do branco, não é isso. Ou a cor clara, não tem correlação com cor clara. Né? Então, nesse propósito, o aclarar é isso, né? É de fácil entendimento, né? Quando a informação é clara, a gente, isso aí é claro. Ou seja, estou entendendo, né? Tá tranquilo aí, não tem dificuldade de entender. Essa é a ideia do claro. Então, existe uma diferença entre ambíguo e vagueza. O ambíguo é quando um termo possui dois ou mais sentidos e muitas vezes ali fica confuso os dois. Às vezes os sentidos são bem distintos, às vezes eles não são tão distintos. E tem o caso da vagueza, né? E aí que eu coloquei, né? O contexto às vezes não contribui. Isso para ambiguidade. Né? Já a vagueza, você literalmente não entende, fica ali vago, fica uma coisa solta, você não consegue conectar aquela informação. Então é necessário que esclareça, né? Quando a informação está vaga, ela é assim, né? Você não entende, você fica perdido. Professor, eu não estou entendendo nada que você está querendo falar, ou seja, aquela informação está vaga, né? Tá. Aí um exemplo, né? Uma ladeira é íngreme, pois a derivada, ao observá-la de perfil, é quase 1. Então, eu vou ler mais uma vez e vou perguntar se vocês conseguiram entender o que essa frase quis dizer. Eu vou ler novamente, né? Então, uma ladeira, né, ladeira mesmo, essas de rua, né, uma rua que não é plana, é íngreme, pois a derivada, ao observá-la de perfil, é quase 1. Alguém entendeu o que essa frase quer dizer? Não. Então, é aí que está. Quando a gente não entende, é porque está vago aí, está esquisito. O que é derivada? Né? Derivada é quando você tem algo que é consequência. Então, você tem uma conclusão, ela é uma derivada das premissas. Né? Ou, em relação a produtos, você tem o queijo. O queijo, ele provém do leite. Né? Então, você pega o leite, pega alguns aparelhos e outras substâncias, executa processos físicos e químicos, depois de um certo tempo, né, você transforma o leite junto com outras coisas em queijo. Então, o queijo é derivado. Mas aqui, a palavra derivada está extremamente esquisita. Não dá para entender o que essa derivada significa. Então, na verdade, esse contexto aí é um contexto técnico. Né? Eu vou dizer para vocês o que ela significa. Eu vou abrir aqui a, a nossa lousa, né? Para mostrar para vocês o que de fato essa frase quer dizer. Então, deixa eu colocar aqui preto.
fazer aqui só umas pequenas alterações para ficar mais confortável. Rapaz, assim. Pronto. Então, esse termo derivada que está aparecendo aí, ele é um termo matemático. Eu não sei o que vocês estão vendo em matemática até o momento. Eu acredito que vocês estão vendo conjuntos, né? Que normalmente é o primeiro assunto. Mas me confirma aí se vocês estão vendo funções. Estamos. Então, né? Ok. Então, eu vou comentar bem rápido algumas ideias aqui de funções, que é assim. Não sei se vocês já viram essa função aqui. A função f de x, né, que possui essa lei, onde A é um número e B também é um número, né? Elas são chamados coeficientes. Então, esses coeficientes têm influência nos gráficos, né? Todos esses gráficos com esse formato aqui, quando tem só o x elevado a 1, né? Quando tem x ao quadrado, gera parábolas. Isso aí você já deve ter visto no passado também, assim, alguma informação mais ou menos parecida com isso. Mas quando a função só tem o x elevado a 1, ela só gera retas. Então, eu vou comentar só desse A, que é o cara que multiplica x, né? Ele é chamado coeficiente angular. Aí o nome já diz, né? Ele tem relação com ângulo. Aí eu vou mostrar aqui alguns coeficientes. O que alguns coeficientes fazem? Isso aí já pode até ajudar vocês na aula, né? Então, eu tenho esse coeficiente angular, onde esse ângulo é igual a esse, né? Vou marcar aqui, ó, esses dois ângulos são idênticos. Quando esses dois ângulos são idênticos, né, esses dois ângulos são idênticos, a gente diz que esse A é 1. Aí, quando o A é 2, é relação de 2 para 1. Então, deixa eu desenhar aqui a reta que tem essa relação. Então, essa seria a reta quando o A é 2. Aí, quando o A é 3, ela é mais inclinada. Quando o A é 4, é mais ainda, né? Ou seja, quanto maior esse A mais ele tende a se aproximar do eixo Y, né? Ele vai caminhando nesse sentido, né? Angularmente. Por isso que ele é chamado coeficiente angular. E em matemática tem uma operação, dado uma função qualquer, uma curva qualquer, existe um operador que você aplica na função e ele indica essas inclinações. Então, só um exemplo rápido aqui. Imagine que você está olhando o mercado financeiro, né? E o mercado financeiro, ele tem um gráfico, é um sobe e desce, né? Tem hora que o produto está assim, tem hora que o produto está assim. E onde é que a derivada se aplica? Né? A derivada se aplica aqui, né? Ó, aqui a inclinação é 2, ou seja, está bem inclinado. Aqui a inclinação é 0, né? Ou seja, está paralelo ao chão. Aqui a inclinação é negativa, né? -4, ou seja, está em queda os valores da bolsa de valores, né? Aqui eu estou considerando eu caminhar da esquerda para a direita. Imagina isso aqui é uma montanha, né? Então aqui você vai fazer força, né? Nesse relativo a essa inclinação aqui. Aqui em 0 você não faz força nenhuma, é como se estivesse andando, né, no plano.
E essa daqui é a gravidade que está lhe empurrando, né? Você fica freando aqui nesses trechos. Então, esses valores são essas inclinações aqui dessas retas. E a gente aplica em quaisquer gráficos. Aí agora vamos voltar lá para o texto e ler mais uma vez. Uma ladeira é íngreme, pois a derivada, ou seja, essas inclinações aqui, ao observá-las de perfil, ou seja, quando você vai para a lateral da ladeira, é quase 1. Ou seja, é quase essa inclinação aqui. Ó. É quase essa inclinação aqui. E uma ladeira com essa inclinação é super íngreme. Né? Sei lá, a ladeira deve ser isso aqui. Né? Quase 1. Então, é isso que o texto quer dizer. Né? Então, eu coloquei, assim, é um texto complicado assim, de se entender. Né? Eu coloquei justamente para a gente visualizar como é que uma palavra tão comum, né, que é derivada, ela pode ficar vaga, dependendo da construção da frase, né? Porque essa frase aí, ela tá, né? Se for entre matemáticos, a gente se entende, né? Mas no geral, aí não, né? Então, para o público geral, derivada é vago, ninguém entende o que ela quer significar. Os matemáticos já entendem que tem correlação com inclinação. Deu para visualizar a ideia desse exemplo, né? Deu. Ok. Aí, esse exemplo anterior serve também para esse próximo tópico, né? Esse próximo propósito, né? Que é para explicar teoricamente. Então, no cotidiano, a gente lança argumentos de forma geral, assim, tanto nas conversas de rua, né? Nas conversas de bar, nas conversas de escola, como em discussões em aulas, né? A gente está o tempo todo criando ali argumentos. Então, a definição ela é muito presente na ciência, né? Porque é necessário que, quando você vai apresentar uma teoria, você tem que dizer o que as palavras significam para você. E aí a pessoa, tudo bem, aqui está redondo, estou entendendo tudo. Para justamente não criar essas perguntas. O que significa aquele termo ali que você falou? Né? Que é, quando isso não se faz, né? Você pode estar fazendo com que perguntas apareçam. Né? E muitas vezes é o que a gente não quer. Então, fazendo a leitura aqui, né? Na ciência, é muito comum as definições serem vagas para aplicação popular. Aí o exemplo anterior, né? Essa derivada aí, em matemática, já tem outro sentido, né? Quer dizer, lá tem um sentido. O porquê que de derivada, né? Derivada é alterações da função. Seria nesse sentido, né? A alteração que eu comentei com queijo, na matemática é alteração feitas em funções, por isso chamada derivada. Mas uma pessoa de fora, né, um leigo que nunca ouviu falar disso, fica perdido. No entanto, as definições são fundamentais para o desenvolvimento da teoria, né? Então, esse é o intuito de estudar lógica, né? A gente vê como é que se constrói uma teoria. Então, um exemplo, né? A definição da força, isso aí, ano passado, né? Vocês devem ter visto também um pouco dessa ideia que eu vou comentar agora. Em física, a força ela é definida como um produto, né, da massa pela aceleração. Ou seja, é uma definição que é baseada em uma lei matemática. E essa definição é a simples descrição, né, dessa lei. Ou seja, no geral, é difícil você dizer isso, né? Você fala para um halterofilista que não entende de física. Você diz para ele que a força é massa vezes aceleração,
ele vai olhar para a sua cara, né? E provavelmente ele vai lhe insultar ali, porque ele não visualiza isso, né? Então, para o contexto geral, essa definição de força é insuficiente. Mas para um cara que está estudando física, ela é fundamental. Alguém pediu para falar? Não? Ok. Outro exemplo, né? Aí volto aqui com a derivada, né? A derivada sendo aplicado, ela é a velocidade instantânea, né? Se eu pego uma função espaço, né? Ou seja, uma função que determina a cada hora onde é que estava o projétil, né? O elemento, o móvel, né? Isso aí a gente vê direto no Uber, né? Você pega, quando você pede o Uber, né? Quem tem aplicativo, então tem lá as ruas, né? Tem os mapas lá. Eu estou colocando aqui no plano cartesiano, né? Imagine aí que só questão de referência, né? É as ruas aqui. Aí você vê o carinha, né? Lá diz que falta 2 minutos, né? E você vê ele se movimentando, inclusive, né? Você vê ele aqui, aí vê ele caminhando, né? Então, a gente poderia criar uma função que diz para cada tempo onde o objeto está, né? Que aí seria uma função do espaço em função do tempo. Se a gente deriva isso aqui, né, aplica essa definição que eu comentei anteriormente, aí aparece a velocidade instantânea, ou seja, é aquela velocidade do velocímetro, né? Então a derivada faz isso, ela dá velocidade em cada momento, né? Quando vocês estudam física, vocês são limitados a estudar a velocidade média, né? Que você pega a inicial, a final, né? Soma e divide por 2. Mas para a derivada não, ela vai mais além, ela fala a velocidade momento ao momento, né? Que é justamente isso. Você está lá no carro, você está lá no carro do seu pai, então, distante, distante, você olha para a velocidade. Né? Tem hora que você vê lá 60 por hora, né? Aí no outro momento você vê 53, aí no outro momento você vê 72. Quem determina essas velocidades momento a momento são as derivadas, né? Quando são aplicadas ao contexto da física. Então, eu sei que o papo ficou pesado, né? Teoricamente, mas é isso, né? Definir dentro dos contextos, a gente evolui aquela teoria, né? Quem está de fora pode ficar perdido, né? Pode ser que fique vago. Mas a ideia da definição, né, é essa, é um dos intuitos, né? Direcionar uma teoria. E por último, para influenciar atitudes, esse daí a gente estudou as funções da linguagem, né? E a gente viu que a linguagem, uma das expressões que a gente pode que ela pode ter é a função expressiva. Então, essa definição aí, ele soa um pouco com esse caráter, né? Então, por exemplo, imagine um colegas de vocês que faz todas as atividades, só tira notas boas, né? Aí você diz para o professor, né? Professor, esse cara aqui é a definição de competência. Né? Não é que ele seja a definição de competência, né? Você está usando essas palavras querendo dizer que, de fato, né, o cara faz tudo, né? Ele não deixa passar nada, né? Então, ali, de certa forma, você influencia para que ele continue daquela maneira, né? Você está influenciando atitudes. Então, só lendo rapidamente, o nosso tempo praticamente estourou, mas lendo rápido só para fechar, né? Nesse caso, o uso é mais comum pelos jornalistas, né? A gente também usa no dia a dia, né? Esse exemplo é comum, o que eu falei agora. Então, as definições são enunciadas num discurso expressivo,
né? Como eu também já comentei. Aí considere um caso de uma entrevista, né? Alguém fale só as verdades, algumas delas até difíceis de se dizer. Sei lá, suponha que o entrevistador tem hora que ele fala coisas legais, mas tem hora que ele fala umas besteiras, né? Suponha que o entrevistado, né, diga isso na cara dele, né? Então é difícil você dizer isso, né? Você está ali, o cara está ali entrevistando, você foi convidado para o programa, e você devolve isso, né? Isso é uma porrada na cara da emissora, né? Enfim. Aí suponha que isso seja noticiado, né? Que esse cara, assim, essa entrevista. E, né, o que o telejornal pode dizer, né? Que a pessoa X sempre diz a verdade. Isso é a definição de franqueza, né? Então, a gente entende o que isso quer falar, né? A gente entende o que isso quer dizer. Mas a gente também tem que se lembrar, né, que a franqueza tem outros significados, né? Como isenção de obrigações, de privilégio, imunidade, entre outros, né? Então, é isso. Esses são, né, os propósitos de você definir as coisas, né? Bom, então, vou só filmar aqui os presentes. E vocês fiquem no aguardo, né, que em breve vocês vão ver as notas de vocês, tá? Quem ficou faltando atividades desse primeiro bimestre, eu sempre faço cumulativo, né? Então, nesse segundo bimestre, vão ter questões do primeiro. Lembrando que essas questões do primeiro só faz os que não fizeram. Quem fez tudo do primeiro faz só as questões do segundo. Isso eu coloco em texto, mas já deixo avisado de antemão, tá? E também eu vou fazer um vídeo